TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à inteligência artificial como apoio aos desastres naturais. O CDBV, equipe de voleibol petropolitana, lançou uma campanha denominada Torcedores da Paz, com o objetivo de conscientizar a população, torcedores e atletas sobre o respeito no esporte. Alunos e professores da Estácio Petrópolis vão estar na Praça Dom Pedro nesta sexta-feira até às 3 horas da tarde para realizar atendimentos gratuitos. O Hospital Santa Teresa tenta um novo acordo com a Prefeitura de Petrópolis. Uma audiência foi realizada na última quinta-feira na 4ª Vara Civil. E a Mega Sena mais uma vez acumulou e o prêmio vai a 110 milhões de reais. Além disso, você vai acompanhar também no programa de hoje que a Deguste pode se tornar patrimônio cultural de Petrópolis. O diálogo com o objetivo de apontar os avanços e novas soluções para os desastres naturais. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com, onde você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, você também tem acesso a tudo o que acontece na nossa região de cobertura. A gente vai começar a edição do Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira com uma informação importantíssima, mas que ainda vai levar a outros trâmites, inclusive demorados. Na última quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Fux, julgou improcedente o recurso da Prefeitura de Petrópolis, que tenta derrubar uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, que suspendeu a liminar que criava uma ficção tributária em cima da multinacional GeSelma. Com a votação do último ministro da primeira turma do STF, Luiz Fux, foram 5 votos contra a Prefeitura de Petrópolis, ou seja, unânime. Todos os ministros acompanharam o voto de Cristiano Zanin, que é o relator do processo. A GeSelma informou a nossa equipe que atua em conformidade com a legislação fiscal brasileira e que efetuou os preenchimentos das declarações anuais das DECLANs para o IPM, seguindo o manual de preenchimento do DECLAN, assim como procedeu com certas retificações conforme determinação judicial. A Prefeitura agora tem apenas 2 opções para tentar recorrer. Até o momento, o IPM da cidade, ou seja, o Índice de Participação dos Municípios, permanece em 1,119. A Prefeitura alega que não tem recursos para o restante do ano e que setores como educação, saúde e outras secretarias, como por exemplo a de obras, podem ser impactadas. Tendo em vista todos os trâmites desse processo, o impacto negativo ele pode ser inclusive grande para a cidade e que pode inclusive levar à insegurança jurídica. A gente vai acompanhar a fala do Felipe Castro, ele é advogado, e conversa com a nossa equipe sobre essa questão e, claro, quais os próximos passos desse processo. Vamos acompanhar. Meu nome é Felipe de Castro e eu sou advogado. Venho comentar sobre um tema bastante polêmico ao município de Petrópolis, que foi objeto de reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se dos repasses da DECLAN da empresa GeSelma. No dia 17 da semana passada, ocorreu uma audiência conciliatória no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que os municípios não chegaram a um consenso sobre a resolução do repasse das DECLANs. Então, o processo deu andamento, ele prosseguiu junto ao STF
E no dia 21, na sexta-feira, foi objeto de pauta em julgamento virtual. O processo ele está com a turma do STF, ou seja, quando ele está com a turma, de acordo com o regimento interno, ele tem que ser julgado por 5 ministros. Quando ele está em plenário, também de acordo com o regimento interno, ele deve ser julgado por 11 ministros, que não é o caso de Petrópolis, dessa reclamação atual. Então, vamos ser julgados por 5 ministros. Nessa audiência virtual, devido ao horário de pauta, tivemos 3 votos. O voto do relator, do ministro Zanin, e de outros 2 ministros que acompanharam o relator. Ou seja, de 5 votos, temos já presentes nos autos da reclamação 3 votos contrários ao município de Petrópolis. Cabe a próxima pauta virtual sabermos se vai ter votos divergentes, qual o conteúdo, ou se poderá haver modificação de votos. Cabe também asseverar sobre o futuro dessa reclamação. O município de Petrópolis ainda tem oportunidade de estar ingressando com embargos de declaração, recurso extraordinário, que tecnicamente, nesse caso da reclamação, é basicamente inviável juridicamente, ou entrar com uma nova reclamação. Cabe ressaltar, no dispositivo do voto do ministro Zanin, basicamente, ele narrou já pensando na possibilidade do município entrar com uma nova reclamação. Então, ali, ele já deu uma prévia que iria negar. Então, agora, cabe ao município aguardar o final desse julgamento em pauta virtual. A gente acompanhou aí a fala justamente sobre o impacto, né, que agora Petrópolis tem em relação a essa votação, porque os ministros já votaram, todos eles finalizaram ali o voto, e por unanimidade foram então aí consideraram imprecedente a reclamação da Prefeitura de Petrópolis. E aí a gente tem essa situação que o advogado comentou agora com a gente. A Prefeitura pode apresentar uma nova reclamação, o que já próprio foi citado pelos desembargadores em relação a esse tema, de que vai ser negado. Só que aí existe, né, aquela questão toda que envolve processos judiciais. A gente lembra que, né, depois desse processo, a Prefeitura vai ser notificada e caso não aconteça nenhum procedimento, esse tema, né, volta a ser discutido no TJRJ, onde o desembargador fez ali, né, o decreto que suspendia então a liminar, que derrubava a liminar da 4ª Vara Civil, que é a primeira instância. E aí você teve TJRJ, que é a segunda instância, mas esse processo, a gente sabe, ele pode perdurar por anos, e até mesmo ir para o STJ e, por fim, num último recurso, até mesmo no Supremo Tribunal Federal. É uma situação que pode se prolongar por muitos anos, até mesmo caso o prefeito Rubens Bom Tempo hoje não esteja mais na cadeira, esse processo pode permanecer, mas o fato é, quais os impactos que esse processo pode trazer para Petrópolis? O primeiro deles, como a gente comentou aqui, é a insegurança jurídica. E aí você me pergunta, Richard, o que é insegurança jurídica? É justamente outras empresas acompanharem esse processo e tendo esse processo aí, né, todos esses trâmites, a situação com a GE-Selma, isso gera uma insegurança jurídica, ou seja, outros investimentos, outros empresários, outras empresas ficam com receio de vir para Petrópolis, de fazerem investimentos na cidade por conta disso. Seja por questões contratuais, seja por questões judiciais como essa. E além disso, obviamente, o desinteresse da GE-Selma em permanecer na cidade com um processo desse. Mas cabe aí também a reflexão de que a GE-Selma hoje é uma empresa multinacional
e que gera para a cidade uma quantidade enorme de empregos e, obviamente, o impacto na cidade, na economia da cidade. Não é à toa que a prefeitura fez esse processo, entrou com esse processo. E aí, no meio disso tudo, a gente ainda vai ter as eleições agora, em outubro, e a gente não sabe como que vai ficar a situação da cidade, os recursos. A preocupação é justamente com, hoje, a saída da empresa da cidade e, obviamente, também com a insegurança jurídica que isso traz para o município, o que afasta, inclusive, investidores. Mudando de assunto, a Feira Cervejeira Deguste pode se tornar patrimônio cultural e material de Petrópolis. O projeto de lei do vereador Júnior Coruja foi aprovado na última terça-feira pela Câmara e agora segue para o Executivo. Chegando à sua 100ª edição e com 8 anos de existência, a Deguste acontece no segundo final de semana de cada mês. Emprega 22 pessoas diretamente e outras 100 de forma indireta. E conta hoje com cerca de 15 cervejarias, 8 pontos gastronômicos, além das bandas participantes. Com 60 shows anuais, foi uma honra para a equipe da Deguste, na qual a gente conversou também, receber esse reconhecimento e também relataram que isso fortalece aí o turismo da cidade e que a Deguste, né, começou com tudo isso lá atrás como um esforço, dedicação. Foi o que contou inclusive o Rodrigo Duarte, que é o idealizador da Deguste. O fato é que isso aí também se torna positivo para o setor cervejeiro de Petrópolis, que recebeu recentemente, a gente lembra aí, né, outro título do governo federal em relação ao setor. E é claro que aproveitar esse período também da Bauernfest para fomentar ainda mais o setor do turismo, o comércio e também o setor cervejeiro aqui da cidade. Na tarde da última quinta-feira, foi realizada mais uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis para definir o futuro do convênio do Hospital Santa Teresa com o Sistema Único de Saúde no município. O HST apresentou que ainda possui um déficit de 9 milhões de reais por parte da Prefeitura de Petrópolis e que 5 milhões estão atrasados pelo município. Com isso, o hospital propôs fixar um valor de 8 milhões de reais, mas a proposta foi recusada. Ao final, a nova proposta é de que a Prefeitura vai ter que aumentar 500 mil reais no valor já pago entre julho de 2024 a junho de 2025 e que em 30 dias deve apresentar uma lista de quais serviços o HST pode deixar de oferecer por já possuir estrutura no município. Com a lista, a partir de julho de 2025, o valor pago deverá ser recalculado e o convênio vai se manter até dezembro de 2025. A Prefeitura tem então as 72 horas para aprovar, melhor dizendo, ou não, a proposta apresentada pela unidade, né? Agora, a grande preocupação também sobre esse tema é a Prefeitura hoje financeiramente está quebrada, tendo em vista aí a situação do ICMS, a arrecadação, como a gente já citou aqui, e inclusive o próprio prefeito Rubens Montempo já divulgou nas redes sociais, obras que vão ser paralisadas. E como que vai fazer esse aporte de 500 mil reais a mais aí até 2025 para manter esse convênio com o Hospital Santa Teresa? A preocupação também é referente a, por exemplo, os acidentes que a gente recebe, né, que a gente registra, porque em 90% dos casos as pessoas são encaminhadas para o Hospital Santa Teresa. Sem um convênio isso vai ser afetado? Como que a realização dos outros exames, e que hoje a Prefeitura não tem condições de realizar, vão ser feitos? Onde serão feitos? Como? A gestão vai ter capacidade, né, de organizar tudo isso, de levar, né, de transferir, se for o caso, para outras unidades esse serviço? É a situação que a gente também acompanha com grande preocupação. Mudando de assunto, para deixar o jornal um pouco mais leve, o CRBV, a equipe petropolitana de vôlei, iniciou nesse mês a campanha Torcida pela Paz, com o objetivo de conscientizar os torcedores, pais e atletas
sobre o respeito no esporte. Entre as medidas adotadas estão aí, por exemplo, a veiculação de um vídeo nas redes sociais e a exposição de placas no Coronel Veiga Futebol Clube, alertando a população sobre o tema. Essas placas que você vê aí na tela. Apesar dos casos de violência e agressão serem registrados com mais frequência em estádios de futebol, a gente sabe muito bem disso, a iniciativa é voltada para prevenir esse tipo de atitude nas quadras. Em janeiro desse ano, o atleta brasileiro Anderson Melo foi vítima de homofobia durante o circuito de vôlei de praia que foi disputado no Recife. O caso, inclusive, chegou a parar no Ministério Público. Já em 2023, uma atleta da equipe Assis foi vítima de racismo durante uma competição nos Jogos da Juventude, que é realizado em São Paulo. E em abril desse ano, em meio a essas questões de violência, a Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.968 de 2023, que acrescenta à Lei Geral do Esporte um artigo que visa punir quem ameace, intimide ou ofenda ou até mesmo persiga profissionais do esporte. O texto é de autoria do parlamentar Augusto Pupio e prevê ainda que em casos de violência contra mulheres ou de racismo, a pena pode dobrar. As placas que você viu aqui na tela, elas vão ficar expostas por tempo indeterminado no clube e a campanha também foi divulgada para os colaboradores e atletas por meio de uma cartilha que foi enviada para os atletas. A gente vai acompanhar também o vídeo, né, que foi divulgado nas redes sociais e que já ultrapassou aí mais de 34 mil visualizações. Vamos acompanhar. O esporte move o nosso coração, faz ele bater mais forte. Choro, alegria, vitórias e derrotas fazem parte do dia a dia de quem vive do esporte. Mas independente do resultado, somos mais que apenas atletas e torcedores. Somos embaixadores da paz. Competir faz parte do espetáculo, mas ao pisar na quadra, jogamos não apenas contra o adversário, mas sim companheiros de jornada. Por isso, o respeito e a empatia pelo outro é fundamental. Para que o esporte seja um espetáculo, é preciso que a paz esteja presente, seja na quadra, seja na arquibancada. O CDBV acredita que a paz no voleibol é responsabilidade de todos e que juntos podemos fazer o esporte melhor. CDBV, voleibol por excelência. A gente acompanhando a campanha que foi lançada pela equipe, bem bacana, né? A gente ter também essa iniciativa não só da equipe de voleibol petropolitana, mas de outras entidades, das confederações, de outros clubes, seja de vôlei, seja de futebol, de futsal, porque o respeito ele é fundamental dentro das modalidades e fora delas também. A outra pessoa, né, o outro time que seja, a gente já viu tanta violência, principalmente no futebol, mas as pessoas devem levar em consideração que aquilo ali é um jogo e que a briga, a discussão, o desrespeito não vai levar a nada, ou não vai mudar o resultado. Muito pelo contrário, vai prejudicar os clubes, que muitos, inclusive, são penalizados por conta das atitudes dos torcedores. A gente, de fato, espera que não só essa campanha seja divulgada ainda mais, mas que outros clubes, outros atletas também possam levar essa pauta adiante. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo para o fim de semana e a participação dos nossos repórteres. Não saia daí, a gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para o fim de semana. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é ele, Eric Portela, que já está a postos e conversa com a nossa equipe. Eric, boa tarde para você. Pelo que a gente conversou já nos bastidores, tem chuva chegando, é isso mesmo? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Pois é, Richard, tem chuva sim chegando. Finalmente, o fim de semana chegou, né? A gente fica esperando pelo fim de semana durante todos esses dias. A contagem regressiva para o fim de semana acontece durante toda essa semana e agora
chegou o momento da gente saber como que fica a previsão para esse fim de semana. Nós vamos colocar aqui no nosso telão para que vocês possam conferir melhor como que fica a situação de cada cidade. Bem, vamos lá. Em Nova Friburgo, vocês podem acompanhar que o dia será de muitas nuvens no céu, sol entre nuvens, né? Mas também existe possibilidade de chuva durante a tarde e noite no município. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. No domingo, a temperatura começa a diminuir e a previsão é de poucas nuvens no céu com chuva isolada. Em Teresópolis, o sábado será de temperatura estável, acúmulo de nuvens no céu e chuva isolada, que deve ocorrer no período da tarde e noite. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 26 graus e os ventos do município vão se manter fracos. Já no domingo, a previsão é de declínio na temperatura e a chuva continua. Em Petrópolis, no sábado, a temperatura já começa a diminuir, variando entre mínima de 14 e máxima de 28 graus, como vocês podem acompanhar aqui ao lado. O dia será de muitas nuvens no céu e chuva isolada. No domingo, a temperatura deve cair ainda mais, marcando mínima de 12 e máxima de 22 graus, uma queda significativa, e a previsão de chuva também continua. O sábado, em Paraíba do Sul, será de temperatura estável, muitas nuvens no céu, chuva isolada durante a tarde e noite e ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 31 graus. Já no domingo, além da chuva que continua, a temperatura sofre queda, marcando mínima de 17 e máxima de 31 graus. Para finalizar, em Três Rios, o fim de semana será de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada. No sábado, os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. No domingo, a máxima não deve passar de 26 graus. É isso, Richard. Em todas as nossas cidades de cobertura, os ventos vão se manter fracos e a chuva também. Mas é sempre bom lembrar, né, que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações. A gente vai acompanhar então aí um pouquinho, né, registrar um pouquinho de chuva para esse fim de semana. Fazer o quê, né? É sempre bom também ter um equilíbrio na previsão do tempo. Obrigado pelas informações e a gente volta amanhã com o restante também já da previsão para o início da semana, Eric. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, porque o concurso 2742 da Mega Sena, que foi realizado na noite da última quinta-feira no Espaço da Sorte em São Paulo, não teve ganhador, viu? Na faixa principal. E com isso o prêmio mais uma vez acumulou. E foi para 110 milhões de reais e que vai ser realizado amanhã, dia 29. As 6 dezenas sorteadas foram 2, 11, 25, 32, 37 e 57. A Quina teve 100 apostas premiadas e cada um vai receber pouco mais de 46 mil reais. E os acertadores da quadra, que foram 6.897, vão receber em torno de R$ 955 reais cada um. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília e também no aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo simples também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país e o aposto, né, com 6 números marcados, custa R$ 5. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer para você uma entrevista que nós realizamos exclusiva para falar sobre a inteligência artificial e o impacto que ela pode ter positivo nos desastres naturais. Não saia daí, a entrevista é daqui a pouco, a gente volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe.
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Dê início aqui, Euclides, a nossa entrevista de hoje. Primeiramente, queria agradecer a sua presença para conversar aqui com a gente, né, para falar aí também um pouquinho sobre inteligência artificial e de uma outra forma, né, com uma outra pegada, digamos assim. Quando a gente se trata, né, de inteligência artificial, a gente lembra muito de computador, automação, não que não tenha, mas a gente vai trazer também um impacto e até mesmo social que a inteligência artificial pode trazer para a gente. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o tema de hoje, mas antes eu queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Sim. Boa tarde, Richard. Meu nome é Euclides Lourenço Schuma, sou pesquisador na Unicamp e membro sênior do I3E, né, o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, uma organização mundial com mais de 400 mil membros. E somos responsáveis, entre outras coisas, pelo Wi-Fi, por exemplo. Está no mundo inteiro, o padrão é desenvolvido pelo I3E.
Maravilha. Bom, Euclides, vamos falar então agora, de fato, entrar no nosso tema de hoje, que é a inteligência artificial aí como uma forma também de auxílio à prevenção de desastres naturais. Abordando esse tema, eu estava inclusive acompanhando o material que foi enviado aqui para a nossa equipe. Eu queria entender um pouco mais de como que a inteligência artificial pode ser utilizada nesses casos. Olha, Richard, a inteligência artificial já está sendo utilizada há muito tempo, tá? Eu costumo até dar o exemplo. Sabe aquele textinho que vai se autocompletando conforme você vai digitando? Aquilo é um tipo de inteligência artificial. Ele já sabe até qual a palavra que você vai digitar, não é verdade? Aquilo lá é um tipo de inteligência artificial. O que as pessoas estão confundindo no momento é a inteligência artificial do tipo ChatGPT, né? Que é uma IA generativa, que tem uma interface próxima ao ser humano, né? Por isso que assusta mais, é mais próxima do ser humano, mas não deixa de ser um algoritmo assim como os outros, inteligência artificial, tá? O que eu venho acompanhando é o seguinte: essa melhora que temos hoje na previsão climática é utilizando inteligência artificial. Você vai falar, mas não preveu a catástrofe. Veja, a inteligência artificial, ela funciona com os dados. Aquele, não, nós, olha, a última vez que aconteceu uma desastre daquele foi em 41. Esses dados provavelmente nem estavam sendo alimentados na inteligência artificial. Com certeza, né, as agências aqui no Brasil, com esses dados desse desastre, vão conseguir prever o próximo desastre, com muito mais rapidez. Infelizmente, é assim que funciona. Não dá simplesmente para a inteligência artificial criar, né, prever aquilo que não existe. Ela prevê aquilo que já aconteceu uma vez, encontra um padrão e consegue prever. Então, com certeza, tomara que não aconteça, tomara que nunca aconteça, mas agora, com esses dados, a inteligência artificial vai poder fazer uma previsão antecipada de um desastre desse. E aí, dentro também desse leque de opções, a gente sabe que a inteligência artificial hoje ela está atrelada a muita coisa, né? Desde, por exemplo, a Alexa, como a maioria da população conhece hoje, né? Um exemplo mais claro, digamos assim, como também, né, nesses casos aí de previsões climáticas. Mas acho que um grande desafio, e aí eu queria também a sua visão sobre isso, a sua análise, é sobre a regulamentação também da inteligência artificial, algo que ainda é discutido, até mesmo por ser algo recente, digamos assim, né? Como que isso também pode impactar aí para que a inteligência artificial possa, digamos assim, de fato auxiliar nesses casos? Ah, Richard, olha, essa é a pergunta, eu diria, da década, tá? Como todos esses dados que estão sendo gerados pela tecnologia, eles devem ser tratados não só pela inteligência artificial, mas por qualquer outro tipo de tecnologia, né? Porque a tecnologia está gerando uma quantidade imensa de dados, né? Hoje, por exemplo, quem usa um smartwatch, aqueles relógios que fazem medida, com certeza todas aquelas informações estão sendo armazenadas e vão saber mais sobre a saúde da pessoa no futuro, né, do que a própria pessoa. A verdade é essa, né? Agora, como manter a privacidade desses dados? Veja, o desafio tá. Não é simplesmente manter a privacidade dos dados, é sempre indivíduo versus sociedade, porque a soma desses dados pode ajudar a identificar doenças, certo? Não só de uma só pessoa não vai ser suficiente, mas se você tem 100 pessoas com aquele mesmo problema e tem aquela doença, provavelmente aquele problema implica na doença, né? A inteligência artificial consegue encontrar esse padrão. Só que assim, é justo você usar o dado das pessoas? Como é que você faz esse equilíbrio, né? E isso que está sendo discutido atualmente.
Porque tem né? a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Só que é uma boa lei, é um começo, só que a tecnologia está avançando muito mais rápido que as leis. A grande verdade é essa, né? Acho que todos nós concordamos. As tecnologias são muito mais rápidas, mais rápido que as leis, né? E isso, né, não é culpa das leis, é porque os processos são diferentes, né? A indústria tem um processo muito eficiente porque ela visa gerar capital, né? A indústria quer capital. E a lei procura oferecer justiça para o cidadão, né? Então, é um outro processo de discussão, são coisas diferentes. Então, o grande desafio, eu acho que nessa década, é como as leis podem acompanhar o progresso das tecnologias. Não só da inteligência artificial, não. Veja, estamos ainda discutindo redes sociais. Daqui a pouco, redes sociais. Acabou o conceito, está todo mundo na realidade virtual, né? E ainda está lá e não chegou no consenso, né? É porque são objetivos diferentes. É você alinhar indústria, né, que tem a função de capital, com o governo, que tem a função de proteger a sociedade e os cidadãos. E falando um pouquinho ainda sobre os equipamentos, digamos assim, drone foi citado como uma boa opção para auxiliar, por exemplo, nesses desastres naturais, nas tragédias socioambientais. Por que, por exemplo, o drone hoje pode ser uma alternativa? Olha, Richard, a grande vantagem dos drones, né, é que eles são menores, muito mais baratos, né? E principalmente não colocam a vida dos voluntários em risco, dos bombeiros e de outras pessoas, porque essas missões de salvamento muitas implicam em riscos não só para a pessoa que está sendo resgatada, mas também para os heróis que estão salvando. Os drones, eles podem ser utilizados para, por exemplo, uma câmera térmica e lentes apropriadas, né, sensores apropriados, identificar as pessoas em risco, né? Rapidamente, fazer uma cobertura muito mais rápida, né? Que um helicóptero, que é a visão humana, né? E direcionar, né, a equipe de bombeiros já preparada para aquela situação. Inclusive, isso também, né, faz com que exista um desgaste físico menor da equipe de bombeiro, que tem que ficar fazendo esse, por exemplo, trajeto de ficar procurando também até achar. Então, assim, enquanto o drone está procurando, eles estão se preparando, né? É muito mais otimizado o processo, tá? Eu posso dar um exemplo. A Suécia possui uma solução completa para esse tipo. Inclusive, eu acho que mandei para vocês o link. Eles têm até os barcos autônomos, né, para fazer resgate de pessoas, né? Tem drones, inclusive drones para levar medicamentos em áreas muitas vezes. Você imagina uma situação onde tem um bombeiro que está isolado numa ilha de fogo ali, ele precisa receber uma máscara de oxigênio rapidamente, né? Aqui no Brasil temos muita queimada. O drone é uma boa opção, porque você vai falar, mas pode ser um helicóptero. Não, o helicóptero ele tem limitações em relação à visibilidade devido à fumaça, né? O drone não, o drone ele vai, como ele usa sensores de inteligência artificial, é muito mais fácil e rápido ele chegar lá e levar por exemplo, uma máscara de oxigênio, né, para salvar a vida daquele bombeiro, daquela pessoa que está trabalhando no combate a um incêndio, por exemplo. Mas isso também, acredito, né? E aí eu queria também a sua análise sobre isso. Como que você vê também a inteligência artificial para os próximos anos sendo utilizada nesse objetivo, com esse objetivo, como prevenção, como auxílio à prevenção a desastres naturais? Isso porque, obviamente, quando a gente fala de um drone, principalmente para levar, por exemplo, uma máscara de oxigênio, mantimentos, a gente não pode falar, obviamente, de um drone pequeno, né? Isso tudo também tem um custo. Esse custo, ele ainda é muito alto hoje em dia. Não, então, Richard,
O drone é muito, mas muito mais barato o custo do drone, de um drone, do que de uma aeronave comum, tá? Claro que o drone também não vai tirar os empregos, não, não é essa a ideia, porque precisa de um operador, precisa do ser humano para identificar. O ser humano tem que estar no controle da tecnologia, tá? Então, assim, o que eu vejo é que cada vez mais vão surgir dispositivos autônomos, né? Ou seja, quando fala autônomo, utiliza inteligência artificial, tá? Do tipo drones, ou até mesmo esses veículos agora, a Embraer, a Bombardier, várias empresas estão lançando, que são os helicópteros, acho que eu falo helicóptero do futuro. São veículos autônomos, aéreos autônomos que funcionam, elétricos, né, que levam uma pessoa ou duas de um ponto A para um ponto B, sem precisar de piloto, sem nada, né? Inclusive, é interessante isso, porque toda a infraestrutura, inclusive de telefonia celular, de telecomunicações, está prevendo esse tipo de veículo e eles vão oferecer no 6G serviço de radar. Já está tudo alinhado já. Não pensa que eles estão todos, está todo mundo, oh, não, é só uma iniciativa. Não. Se a indústria de telecom já entrou no jogo, a chance de ter sucesso é muito grande, tá? Já tem mais de um setor, são telecomunicações, né? Transporte. Então, tá tudo culminando aí. Vai faltar, claro, né? A legislação aí, que a política pelo bem-estar humano, que tem que ser sempre muito bem avaliado, ponderado, né? Talvez gera alguma demora, né? Mas está tudo indo para essa direção, né? De veículos autônomos, né? Além disso, é necessário ter também algum cuidado com essa utilização da inteligência artificial, ou Euclides? Sim, sim. Você tem que estar ciente. Eu acho que todas as pessoas que usam tecnologia têm que estar ciente que a partir do momento que você coloca seus dados, você está usando um dispositivo, um relógio que mede, você dá um aceite, provavelmente eles estão armazenando os seus dados, né? E vão utilizar para treinar outras inteligência artificial ou até mesmo para te oferecer um produto, serviço. Você tem que saber o seguinte, não existe nada de graça. A inteligência artificial, ela não funciona sem dados. E ela funciona melhor ainda para você quanto mais dados seus você fornecer para ela. Tá? Se você vê que a sua vida está uma beleza, a inteligência artificial está funcionando para você 100%, é porque seus dados, você está fornecendo bastante dados para ela chegar né, nesse resultado. Tá? Então, as pessoas. Isso é ruim? Não sei. Depende, Richard. Depende. Tudo depende de como as pessoas lidam com a situação. Que a tecnologia ajuda muito, né, a nossa vida diária. Agora, ela afeta a nossa vida diária? Afeta também, afeta e muito, né? Você pega a quantidade de horas que as pessoas passam no smartphone, por exemplo, é impressionante, é coisa de... Eu acho que eu vi uma vez uma pesquisa, 6 horas, não sei se são dados confiáveis, mas eu acredito que seja mesmo assim, porque as pessoas, você entra no restaurante, tá almoçando com o dedinho lá. Você entra no ônibus, está todo mundo no celular. Você vai no avião, as pessoas não vê a hora de liberar o uso do celular. É frequente, né? Isso é bom? Olha, passa o tempo, não passa? Eu gosto, passa o tempo. Agora, gera ansiedade para dormir também? Gera também. Não vamos ser bobos. Então, o ser humano, nós temos o controle. Não é a tecnologia que tem o controle. É nós que temos que ter o controle sobre a tecnologia. E isso é um ponto muito importante, até que eu gosto de ressaltar. O I3E, nós no I3E trabalhamos muito. Temos a nossa missão é a tecnologia para a humanidade. Não é para o capital, nada. É a tecnologia direcionada para a humanidade. Inclusive, essas questões éticas do uso de inteligência artificial está vendo sendo discutido olha, desde 2016 temos documentos, tá? Então, quase 10 anos, né?
Temos um conjunto muito completo de documentos, inclusive levando em consideração a filosofia oriental, ocidental, que são diferentes, os valores, as culturas, né? Então, a conclusão que nós chegamos é: olha, depende, são as pessoas que têm que ter a consciência de utilizar corretamente aquilo e saber o que faz mal ou não faz mal. Falando um pouquinho, pegando gancho na sua fala, vou para um outro lado dessa pauta que a gente tem, que é a seguinte: a gente sabe que os eventos climáticos eles estão acontecendo com mais frequência e até com mais severidade, digamos assim, né? A gente viu o Rio Grande do Sul, por exemplo, mais de 85% do estado foi afetado, né? Milhares de pessoas afetadas. E quando a gente tem, por exemplo, o Rio Grande do Sul, é uma região que é desenvolvida. E se a gente pega o extremo do país, nós temos ali Nordeste, Norte, que são regiões em que o desenvolvimento urbano, pelo menos, não é tão grande quanto, por exemplo, o da região Sul. Isso também pode afetar ou atrasar esse processo de inclusão da inteligência artificial também nesse auxílio? Olha, sem dúvidas, né? Eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul, a tragédia foi sem precedentes, né? Uma tragédia sem precedentes. Inclusive, por ser sem precedentes, não existe modelo climático que ia prever tudo aquilo, tá? É, E mesmo assim, olha, começou no dia, se eu não me engano, dia 2 de maio, estamos chegando a quase 2 meses, e o Rio Grande do Sul está retomando, né? Se parar para pensar, a hora que eu vi aquele cenário, que parecia um cenário de guerra, que tinha caído uma bomba, e agora você começa a ver as pessoas retomando as suas casas. Teve 160 e acho que 8 mortes, se eu não me engano, né? Pelo tamanho do desastre, eu diria que foi pouco até, né? Mas tudo isso se deve a toda essa integração, né, promovida pela tecnologia, né? As Forças Armadas com a tecnologia dela, a sociedade civil se mobilizando com a tecnologia dela também, né? O governo também, na esfera estadual, federal também, fazendo o possível, né? Você imagina um desastre desse há 50 anos atrás sem internet. Até chegar em São Paulo era 2, 3 dias uma foto, né? Se saísse, porque dependia de transporte aéreo, transporte terrestre, né? Então, chegar lá na região norte e nordeste, eu ficar sabendo um ano depois, né? E agora o Brasil inteiro se mobilizou rapidamente, né? Temos aí várias campanhas aí, né, para ajudar o Rio Grande do Sul muito rapidamente. O Rio Grande do Sul está retomando as suas atividades, graças à tecnologia, à internet, né? A comunicação dos seres humanos em todas as esferas. O Brasil, acho que foi até um exemplo, tá? Para os outros países, de como a nossa sociedade está bem organizada para desastres climáticos, tá? Apesar de todo mundo falar o contrário, a hora que a gente para analisar o exército, a sociedade civil, o governo, todo mundo fez o mais rápido possível. É que o desastre foi muito grande, é difícil você imaginar um desastre daquele, né? Não tem modelo que prevê. Como é que você vai prever algo que nunca aconteceu? Aí é complicado, né? Eu diria que foi, apesar da tragédia, foi uma lição, né? E o Brasil, de um modo geral, as pessoas, os voluntários, não são nem nota 10, são nota 1000, o tanto que eles se dedicaram à causa, tá? Muito bonito o que o Brasil fez e serve de exemplo para o resto do mundo, que muitas vezes está guerreando, né? Em vez de ficar resolvendo os problemas, igual nós aqui estamos resolvendo nossos problemas internos. Alguns outros países estão em guerra, arrumando problemas externos, né? O Brasil tem isso daí de bom, né? A gente, apesar dos apesares de ser uma região, o Brasil ser muito diferente, de norte a sul, né? Ainda assim, todo mundo se ama aqui dentro, todo mundo, o Brasil por mais que reclame que nem uma família, que nem irmãos, né? Na hora que precisa, tá todo mundo unido.
Só para a gente até, inclusive, atualizar aqui durante a entrevista, né, sobre essa questão do Rio Grande do Sul, né, o último boletim que foi divulgado pela Defesa Civil, foram 468 municípios afetados, 388.781 desalojados, 806 feridos, 34 pessoas permanecem desaparecidas e 178 óbitos e 178 óbitos foram confirmados. Euclides, você comentou sobre essa questão em relação à preparação para os efeitos climáticos. A minha pergunta é a seguinte: as próprias instituições, universidades, têm mostrado, têm apresentado dados que mostram que esses fenômenos vão ser mais frequentes. E aí a gente tem aí como exemplo o Rio Grande do Sul, esse ano. Em 2023, nós tivemos São Sebastião e São Paulo, com também deslizamentos de terra, uma chuva muito forte. Em 2022, mais especificamente, Petrópolis também sofreu muito com isso, com deslizamentos de terra, até superando as mortes registradas, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul. Obviamente, são tragédias diferentes, mas quando a gente vê uma grande recorrência de tragédias, números de mortes com cada vez mais frequência, ainda assim, você comentou, a gente está preparado, não seria necessário também mais investimento para que, de fato, a gente tenha ali uma preparação maior para a prevenção? Porque eu entendo que hoje os recursos eles são mais facilitados e o acesso ele é mais fácil, mas a gente ainda tem uma necessidade muito grande de se investir em prevenção, por exemplo. Sim, Richard, sim, a gente temos, olha, em prevenção, né, e manutenção também das ações preventivas. Muitas vezes se investe na prevenção, num dispositivo que faz digamos, uma sirene de alerta, e aí não foi pensado no recurso para fazer a manutenção dessa sirene de alerta com o passar dos anos. Muda o governo, não vira prioridade para ninguém. Esse é um problema sério no Brasil, a falta de continuidade nas políticas. Principalmente, eu como cientista posso falar isso, em política, sim, na área de ciências, é a mesma coisa, tá? Falta uma continuidade no investimento, nos nossos projetos, em todos os projetos. Isso, né, na minha opinião pessoal, é devido ao sistema político que nós temos. Mas é algo também que a sociedade tem que repensar, né? Será que é o ideal? Tem que discutir, tem que debater. Não é assim mudar, só mudar por mudar não vai resolver nada, né? Tem que ser discutido e debatido, né? Mas com certeza falta muito investimento nessa área, né, de prevenção de desastres naturais, principalmente incentivos, tá, às universidades e aos alunos, por exemplo, dos cursos de engenharias, né? Existe hoje, aqui no estado de São Paulo, tá, eu vou dar um exemplo, que chama um termo chamado curricularização da extensão. Ou seja, tem uma determinada porcentagem da grade horária dos cursos que deve ser destinada à sociedade. Será que não podemos usar isso, né, essa grade, para os alunos de engenharia gerarem soluções para a sociedade, né? As universidades sozinhas, elas não têm esse recurso. Te garanto para você, não tem esse recurso. Mas o governo federal, estadual, eles poderiam fornecer esses recursos de laboratórios para esses alunos desenvolverem soluções, né? Pode falar, mas é aluno da graduação. Tudo bem, ideias boas surgem de qualquer nível, né? Desde lá quando você é pequenininho até quando você está lá no seu cátedra, né? O maior grau possível, né? Você tem que valorizar todas as ideias e tem que incentivar, né? Falta recurso, sim, para esse tipo de investimento e mais do que isso, tá? Quando dão recurso, não tem flexibilização para usar esse recurso. Existe tantas amarras que se você quiser comprar
Por exemplo, vou te dar uma placa de Arduino, você não sabe, Arduino, aquele dispositivo com um componente eletrônico, você não pode porque não atende às especificações XYZ de tal portaria. Aí você fica amarrado. E professor já tem uma carga horária alta aqui no Brasil, né? Você, como professor universitário, posso te garantir, é muito diferente a nossa realidade da Europa. Na Europa, os professores universitários têm secretárias que tratam todo esse assunto, inclusive prestação de contas. Aqui no Brasil, toda a conversa de mesa eu não aguento mais realizar a prestação de contas. Você tem que virar um contador, sabe? É muito trabalho. Além de pesquisador, você tem que virar contador e administrador do projeto. Você tem que, sabe, são várias, pesquisador, é muita coisa, né? Lá fora é tudo bem separado. Eu tive uma experiência internacional, eu vi e funciona muito bem. Aqui no Brasil, inclusive, né, poderia trazer esse tipo de trabalho, né, para o Brasil, pessoas que cuidam dos projetos, né, e que exista uma certa flexibilidade para os alunos também poderem utilizar os recursos, né, e criarem soluções criativas. Eu não diria só inovadoras, as pessoas falam muito em inovação, mas muitas vezes a criatividade é mais importante que a inovação. A inovação agrega para agregar valor, né? A criatividade é para resolver um problema, né? Muitas vezes, eu acho que falta um pouco esclarecer essas coisas, né? Temos um problema, vamos usar uma solução criativa. Ela não vai ser a melhor, mas vai resolver o problema, né? Ela não vai gerar um retorno financeiro, como nossa sociedade capitalista quer, mas ela vai resolver um problema, né? Isso é uma solução criativa. Euclides, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Não, Richard. Eu acho que a nossa conversa foi muito boa. Eu não sei se você tiver alguma dúvida, estou à disposição. Não, tá certo. É só para a gente poder finalizar de fato aqui a nossa entrevista. Queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre inteligência artificial. Tá. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.